Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula dedicada à nossa querida e apaixonante língua portuguesa. E mais uma vez, atendendo ao seu clamor, ouvindo o seu pedido, eu trago a temática que você escolheu, que você sugeriu em comentários espalhados pelo canal. E eu trago hoje formação das palavras. Formação das palavras é o nosso assunto. Eu vou tentar trazer o assunto de maneira bem sintetizada, mas não empobrecendo o assunto, trazendo conceitos que você será capaz de utilizar para responder diversas questões envolvendo formação das palavras. Então, eu trago mais uma ferramenta para você utilizar na preparação para o seu concurso. Você que está aí do outro lado, se dedicando e buscando a vaga dos seus sonhos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe este link. Se você gostar da nossa aula, não deixe de curtir no final do vídeo, que você está dando uma força muito grande para o nosso canal continuar crescendo aqui no YouTube. Então, vamos lá, direto ao ponto. Quando falamos de formação das palavras, o início, a gênese de tudo, está relacionada ao conceito de palavras primitivas e palavras derivadas. Um tópico que você aí do outro lado começou a ver no terceiro ou quarto ano do ensino fundamental. Um conceito tão simples, só que muitas vezes abandonamos tais conceitos que o nosso cérebro não consegue resgatar essas informações de maneira confiável. Então vamos lá refrescar a sua memória antes de adentrarmos, ao estudo mais aprofundado de formação das palavras. Mas fique tranquilo, é um assunto calmo, não se assuste, basta você anotar ou printar as informações desta aula que vai ser muito importante para a sua preparação. Então vamos lá, palavras primitivas e derivadas. As ditas palavras primitivas dão origens a novas palavras da nossa língua. Eu costumo chamar de palavra-mãe, palavra inicial. Então, palavra primitiva, ela dá origens a novas palavras dentro da língua portuguesa. Já chamadas palavras derivadas, elas nascem justamente das benditas palavras primitivas. Por isso o termo derivadas, elas derivam de outras palavras, justamente das palavras primitivas. Para entender este conceito, para visualizar de fato estes detalhes, eu trago aqui uma tabela de palavras primitivas e uma tabelinha de palavras derivadas para a gente entender. Então vamos lá. Temos aqui nas palavras primitivas livro, mar, dia, papel e sapato. Então temos aqui um conjunto de 5 palavras primitivas que vão auxiliar você a entender estes conceitos simples. Já do lado das derivadas, que derivam de livro, por exemplo, eu tenho livreto, livraria, entre outras palavras. Derivam da palavra primitiva mar, marinheiro, maremoto, marujo, maresia, etc., etc. Da palavra primitiva dia, nascem palavras como diarista e diário. Da palavra papel, eu crio papelaria, papelão, etc. e etc. E da palavra sapato, eu posso criar sapateiro, sapatinho e etc. Então, este é o conceito básico de palavras primitivas e palavras derivadas. Mais uma vez, primitivas é o início, é a gênese, é a mãe destas palavras. E derivadas, elas nascem das primitivas. São os filhos e filhas destas palavras mais antigas, das palavras originais. Então, printa esta tela, que essa tela vai lhe auxiliar, sem dúvida alguma, para quando você precisar consultar este tópico. Então, vamos lá. Esta é a nossa base para a estrutura das palavras, na verdade, para a formação das palavras. Estrutura das palavras é um tópico que deve ser abordado em uma outra aula, não agora, mas vamos lá conhecer a nossa formação de palavras.
As palavras, elas podem ser derivadas. Então, vamos lá entender quais os tipos de derivação. São derivações que são cobradas em provas de concurso, pode cair na sua prova, são conceitos simples, de certa forma, só que se você não conhece algo que é simples, não adianta, ele pode ser o mais simples do mundo. Se você não conhece, você não sabe, você não acerta. Então vamos lá conhecer. Temos as palavras de derivação prefixal, que é a inclusão de um afixo no início da palavra primitiva, ou seja, a inclusão de um prefixo. Então, vamos entender o que esta explicação quer dizer na prática. Vamos trazer alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, uma derivação prefixal, olha aí, quase que um trava-língua. Prefixal, eu tenho desleal, eu tenho a palavra leal, mais o prefixo desleal. Da palavra feliz, eu coloquei um prefixo no início da palavra primitiva, o prefixo in, e criei a palavra infeliz. Da palavra primitiva fazer, eu coloquei um prefixo re e criei a palavra refazer. A palavra amoral é a junção do prefixo a mais a palavra primitiva moral. E embora não esteja em destaque aqui, eu tenho desemprego, que é a palavra primitiva emprego mais o prefixo des, formando uma nova palavra da língua portuguesa, né? E etc, etc. Os exemplos são muitos, são infinitos deste tipo de derivação dentro da nossa língua. Derivação prefixal. Então, fixe essa informação na sua mente, nas suas anotações, ou printe esta tela. Então, além da derivação prefixal, temos também a derivação sufixal. Ela é a inclusão de um afixo, porém, desta vez, no final da palavra primitiva. Se o prefixo aparece no início, o sufixo aparece no final. Então, vamos lá. Eu tenho leal mais o sufixo dade, formando a palavra lealdade. Se anteriormente eu formei infeliz com um prefixo, agora com o sufixo, na mesma palavra primitiva, palavra feliz, eu criei felizmente. Útil mais o sufixo isar, eu criei utilizar. Da palavra primitiva moral, eu inseri um sufixo idade e criei a palavra moralidade. E de emprego, eu coloquei o sufixo ado e criei a palavra empregado e etc, etc. Os exemplos são diversos e quase infinitos na nossa língua. Então, temos aqui a derivação prefixal, com o afixo no início da palavra primitiva, e a sufixal, onde o afixo, que é o sufixo, está no final da palavra primitiva. Temos também a chamada derivação prefixal-sufixal. É a inclusão do afixo tanto no início da palavra quanto no fim da palavra, ou seja, você tem prefixo e sufixo. E mesmo com a retirada de um destes, a palavra continua existindo, ou seja, a palavra está com os dois, eu posso tirar um ou posso tirar o outro, que a palavra vai continuar tendo sentido, vai continuar sendo uma palavra da língua portuguesa. Vamos lá entender com o exemplo para que você possa fixar essa informação dentro das suas memórias. Por exemplo, eu tenho deslealdade. Eu tenho a palavra leal e tenho o prefixo des e o sufixo dade. Deslealdade. Eu posso tirar qualquer um dos dois que a palavra continua existindo. Se eu tiro des, eu tenho lealdade. E se eu tiro dade, eu tenho desleal. O mesmo ocorre em infelizmente. Tem prefixo, tem sufixo, eu posso tirar qualquer um dos dois, que a palavra que restar continuará sendo uma palavra existente na língua portuguesa. Inutilizar. Eu tenho inútil, se eu retirar o isar, e caso eu tire o in, eu tenho utilizar. Mais uma vez, eu posso tirar qualquer um dos dois, que a palavra restante continua existindo e tendo sentido. O mesmo acontece em imoralidade, que eu tenho o i como prefixo e o idade
como sufixo. E o mesmo acontece em desempregado, que eu tenho o prefixo des e o sufixo ado. Então, lembrando, a derivação prefixal-sufixal diz que eu tenho os dois afixos e eu posso retirar qualquer um destes que a palavra continuará existindo dentro da nossa língua. Então, como assim, professor? Para facilitar o entendimento deste conceito, eu trago a derivação parasintética, que também há uma inclusão simultânea de prefixo e sufixo. Porém, para que a palavra possa existir, eu não posso tirar nenhum outro. Se eu tirar qualquer um dos dois, ela deixa de ser uma palavra de sentido, uma palavra da língua portuguesa. Então, este é o pequeno detalhe que separa a derivação prefixal-sufixal da parasintética e é o que pode ser explorado também pela sua banca no assunto derivação das palavras. Então, vamos visualizar. Eu tenho entardecer com prefixo e sufixo. Eu não posso tirar nenhum dos dois, porque a palavra não vai ter sentido. Não existe entarde e nem existe tardecer. O que existe é entardecer. Apodrecer. Eu tenho mais uma vez prefixo e sufixo. Se eu tirar o prefixo, restará a palavra podrecer, que não existe na língua portuguesa. Se eu tirar o sufixo, restará a palavra apodre, que também não tem sentido dentro da língua portuguesa. Então, eu tenho um caso de parassíntese, derivação parasintética, que também ocorre em avermelhado, que tem prefixo e sufixo. Ambos devem permanecer na palavra para que ela continue existindo. O mesmo acontece em emagrecer e etc, né? Porque palavras parasintéticas também são infinitas dentro da língua portuguesa e é um tópico que é bem explorado pelas bancas e pode aparecer na sua prova, no seu concurso. Então, vamos se preparar para não errar conceitos fundamentais, ok? Que a gente vê lá no início dos nossos estudos de língua portuguesa. Depois da derivação parasintética, vamos ver a derivação regressiva. Vamos ficar atento a esse tipo de derivação, que é quando um verbo vira um substantivo abstrato. Mas como assim, professor? Vamos observar. Eu tenho o verbo atrasar, que dá origem ao substantivo abstrato atraso. Ocorreu aqui uma derivação regressiva. Eu tenho debater, que é um verbo que dá origem ao substantivo abstrato debate. Perder, que virou perda, e fugir, que virou fuga, e outros demais exemplos e situações como essa que ocorre na língua portuguesa, caracterizando a derivação regressiva, que é quando um verbo vira um substantivo abstrato. Temos também a derivação imprópria, e essa também é muito explorada por bancas. A derivação imprópria, a modificação da classe da palavra, da morfologia, por conta do contexto em que a palavra está inserida. Mas como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Eu tenho, vou caminhar esta tarde. Sabemos, eu e você, que caminhar é um verbo. Só que o contexto e a construção da frase, da oração, pode modificar a classe da palavra. Por exemplo, em o caminhar dela é belo. O caminhar aqui não é verbo, ele virou substantivo. Então, tem um caso de derivação imprópria, onde o verbo virou substantivo. E mais um exemplo para fixar esta informação de vez, eu tenho aqui, vou comer a banana sendo substantivo, e na segunda oração eu tenho, você é um banana, onde banana foi utilizada como adjetivo. Então eu tenho, no primeiro exemplo, o verbo que vira substantivo, e depois eu tenho substantivo que vira adjetivo. É isto que significa a derivação imprópria. Uma mudança na classificação morfológica da palavra somente por conta do contexto em que a mesma está inserida. Então, vamos lá? Continuar. Já encerramos a nossa conversa sobre derivação. Agora vamos falar sobre composição, um assunto mais curto, mais tranquilo, para a gente finalizar a nossa aula. Vamos lá. Composição. Eu tenho dois tipos de composição. Eu tenho a composição por aglutinação.
A aglutinação é quando há uma perda, né? Perda ou troca de elementos estruturais, seja letra ou seja sílaba. Aglutina. Então vamos ver o que é esse aglutinar. Vinagre, que é a junção das palavras vinho mais acre. Eu também tenho a palavra embora, que é a junção de em mais boa mais hora. Petróleo, que é a junção de pedra mais a palavra óleo. E cabisbaixo, que é a junção da palavra cabeça mais a palavra baixo. E outras diversas palavras que sofrem composição por aglutinação, onde você observa que há uma modificação ou uma perda, né, de elementos. Somem letras, somem sílabas, surgem outras construções e há uma perda. Se há uma perda, é aglutinação. Agora, se eu fui justo e ninguém perdeu nada, a minha composição é por justa posição. Não há nenhuma perda dos elementos estruturais. Foi uma composição justa. Não esqueça deste bizu. Vamos lá como exemplo. Girassol, que vem das palavras gira mais sol, não houve perda de palavras, nem de letras, na verdade, nem de sílabas. Passatempo, que é a junção da palavra passa mais a palavra tempo. Olha aí, eu fui justo com ambas as palavras. Beija-flor, junção de beija mais flor. Corre-corre, junção de corre mais corre e etc. Então, quando eu falo de composição por aglutinação, quer dizer que duas palavras ou mais se juntaram para formar uma só e houve perdas de letras ou sílabas. Na justa posição, não houve perdas. As palavras continuam claramente completas, sem nenhuma perda de elemento estrutural. Então, temos aqui os conceitos, diversos conceitos que eu espero que você tenha absorvido da melhor maneira possível para que o aprendizado possa ocorrer verdadeiramente. Então, antes de encerrarmos o nosso vídeo, por que não um desafio, né? Um exercíciozinho para a gente praticar estes conceitos. Responda por qual processo de formação de palavras passaram as opções abaixo. Combate, aterrar, pontapé, descobrir e beleza. Você aperta pause no vídeo, resolve rapidamente, utilizando os conceitos que foram apresentados nesta aula, depois você volta e verifica a correção. Então vamos lá, meu aluno e minha aluna, direto para a verificação deste exercício, para que a gente pratique. Assim que a gente aprende o conceito, quando eu e você aprendemos um conceito, é melhor praticar o mais rápido possível, né? Para que o nosso cérebro tenha uma capacidade maior de absorção desta nova informação, deste novo conhecimento. Então vamos lá. Combate. Combate é uma derivação regressiva, pois vem do verbo combater. Então tem uma derivação regressiva na primeira opção. Aterrar passou por derivação parasintética. O prefixo a mais a palavra primitiva terra mais o sufixo ar. Eu não posso tirar nenhum dos dois afixos, senão o que me restará é uma palavra sem valor, sem sentido na língua portuguesa. Pontapé. Pontapé, eu fui justo com todas as palavras, é uma composição por justa posição. Palavra ponta mais a palavra pé. Descobrir. Descobrir passou por processo de derivação prefixal. O prefixo des mais a palavra cobrir. E em beleza eu tenho derivação sufixal, a palavra belo mais o sufixo esa. Então, temos aqui respondido o nosso pequeno desafio, nosso pequeno exercício de final de aula, para que a gente possa entender e perceber a nossa capacidade de aprendizagem. Eu espero que este vídeo ajude você a aprimorar os seus estudos. Logo, logo aqui no canal, fique ligado, tem um simulado muito bom envolvendo somente formação das palavras, para a gente pôr em prática de forma mais desafiadora tudo que foi lido, visto e escutado nesta aula. Um grande abraço, o professor Carlos fica por aqui. Valeu!